E voltando aqui ao método Kovacic, Daniel, você mencionou anteriormente aí o site da ANK, que é o www.ank.org.br. Fala um pouquinho para a gente do conteúdo desse site. O site é esse que você digitou, você falou, né? E ele tem tudo sobre a terapia, tudo que você precisa saber. Teoria, prática, histórico. A gente tem uma página lá, um link que chama o principal do método Kovacic, que ali é o resumo do resumo, que tem gente que quer ir, sai voando, né? Sai no desespero, nem tem tempo de ler ou ler correndo. A gente fez uma página ali que tem o básico de informação para você entender. Então, assim, tem várias informações super interessantes lá para se assistir. Os locais de atendimento estão todos lá. Então, é só clicar no atendimento para pessoas ou atendimento para animais. Você vai ter lá lista de países, estados e cidades. Daí você procura o local mais conveniente para você, tá? O site, ele tá em português, inglês, espanhol e italiano, se eu não me engano, né? E a gente está trabalhando agora na versão em francês, porque a gente está retomando o trabalho nosso na França. Tem alguns terapeutas lá e a gente está retomando, inclusive agora em maio vai ter uma turma de formação de profissionais lá na França. E México também, né? Provavelmente em maio também. A gente está expandindo um pouco para lá. Então, esse é o site da associação, né? Então a gente tem a Associação Estevão Maria Kovacic. É uma associação que eu sou presidente, eu lidero esse trabalho, né? A associação tem 15 anos, embora o trabalho do método Kovacic remote lá desde os anos 50, né? Essa associação ela foi criada para quê? Para criar e gerir o legado do Sr. Estevão Kovacic, né? Todo esse trabalho. Porque o que acontecia? Quando eu me envolvi, por exemplo, com esse método, né? Apesar de eu ser da família, só fui me envolver diretamente um pouco mais velho, né? E era difícil lidar com isso. Primeiro porque não tinha informação centralizada, não tinha nada muito bem definido, era uma bagunça de informação, não existia a internet naquela época, ou era muito limitado, então não tinha informações precisas, organizadas. Então, eu comecei trabalhando organizando essas informações, e depois estava tudo organizado, criei um site simplesinho lá, coloquei essas informações lá, e a gente decidiu abrir uma ONG, né, uma pessoa jurídica, por quê? Porque quando a gente ia falar com o governo, a gente ia falar, governo, isso que eu digo, governo, digo municipal, estadual e federal, tá? No Brasil, no exterior, chegava e falava, o Daniel, quer falar, quem é Daniel? Ninguém recebia, ninguém dava atenção. Então a gente resolveu criar o quê? Uma associação. Ter um CNPJ, uma pessoa jurídica respondendo por isso, né? Afinal de contas, isso eles dão mais atenção, né? Pelo menos a gente começou a receber algumas respostas de volta, né? Não que sejam positivas, mas a gente começou a receber. E por que a gente escolheu uma associação como pessoa jurídica? Podia ser uma empresa, podia ser uma fundação, podia ser uma série de opções. A gente resolveu a associação porque pelo próprio método como a terapia sobreviveu durante todos esses anos. Então, se a gente está falando sobre isso hoje, né, que a gente está no ano de 2024, a gente está falando de uma terapia que iniciou em 1948, né, são 76 anos atrás que começou esse trabalho. Né? Como essa informação sobreviveu todo esse tempo, sendo que a grande maioria do tempo não tinha nem internet, sequer tinha. Né? Porque pessoas se juntavam a isso. Pessoas que acreditavam, pessoas que tinham sido beneficiados, pessoas que viram outros sendo beneficiados, se juntavam para ir levando, essa informação foi vindo de geração em geração, de boca a boca, basicamente, né? E a gente conseguiu fazer com que isso chegasse nos dias de hoje. Então, assim, isso por si só é uma associação, que a associação é um grupo de pessoas normais, pessoas físicas, né, que se juntam pelo bem comum, né? Tem a Associação de Moradores de Bairro, que cuida do bairro, dos aposentados, que cuida dos interesses dos aposentados, e aqui a gente criou da MK. Por quê? Porque várias pessoas já se juntavam, então a gente só criou uma pessoa jurídica e pôs todo mundo que já fazia alguma coisa ali dentro. Para quê? Para que tivesse peso, né? A voz junta, ela sai mais alto, mais audível. Então a gente conseguiu, com isso, com certeza, crescer muito, muito mesmo, né? Então a gente começou no conceito de ponto de atendimento, que é o atendimento gratuito, né? No trabalho de atendimento, que a associação tem alguns trabalhos que a gente realiza, né? Na parte de atendimento, a gente foi com essa parte do ponto de atendimento, que é o quê? É um local que tem oferecimento de atendimento gratuito, funciona uma vez por semana, oferecendo só a Kovacic, que é um espelho do trabalho que o sistema fazia lá atrás, né? Porque ele era um cientista. Ele atendia um, ficava bom, atendia dois, ficava bom, três, ficava bom. Esses daí falavam para outras pessoas que, sem ser chamada, batiam na porta do seu Estevão. Falavam, seu Estevão, fulano ficou bom, se curou, posso fazer com você também? E começou a aparecer muita gente. Ele é uma pessoa extremamente sistemática. Daí que ele fez. Bom, calma aí, tem muita gente batendo na minha porta, vamos organizar isso. Então, dia 1º de janeiro de 1960. 1º de janeiro, pessoal, é literal. Foi no dia 1º de janeiro. Ele parou lá e falou, a partir de hoje, tal hora, é atendimento ao público. Então, as pessoas faziam fila e não eram atendidas. E tal hora, eu vou trabalhar como pesquisador.
avançando nos estudos dele. E ele seguiu com esse trabalho, e no futuro, né, em 2006, quando eu me juntei, a Celeste, minha mãe, né, neta do Estevam, se juntou, a gente modelou o trabalho no exemplo dele. Porque não tem nada mais forte, não tem força maior nessa vida do que não o exemplo de uma pessoa, né? Difícil de conseguir aprender mais, absorver mais do que pelo exemplo, né? Eu escuto pessoas falarem coisas, acho legal, acho interessante, pode motivar e tal. Agora, quando eu vejo alguém fazendo aquilo que ele fala, isso para mim era fundamental. Então, a gente seguiu esse exemplo. Que o seu Estevam falava, e o seu Estevam fazia o que ele falava, e cumpria com o que ele dizia. E isso dava uma força tremenda a todo o trabalho. Além do próprio resultado que a terapia traz, essa credibilidade que ele traz, pela própria figura dele e da esposa dele, é fundamental.